Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a mais um momento de meditação na palavra do Senhor. Que esta palavra possa abençoar o seu dia. Estamos aí num novo ano, se iniciando 2025 e com ele novas oportunidades, novos desafios. Eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor nesse período de transição. Eu não sei se ainda existem pendências do ano que se passou, ou realmente você já está idealizando coisas novas, novos estágios na sua vida. Porém, nós sabemos que é um tempo realmente de estarmos nos colocando diante do Senhor para que no nosso coração o ânimo esteja redobrado, que realmente nós possamos estar focados e trazendo objetivos novos para a nossa vida nesta caminhada, que até que o Senhor Jesus volte, nós devemos sim viver sempre em novidade de vida. Quero estar compartilhando um texto com você nesta oportunidade. Está no Evangelho de João, capítulo 1. A partir do versículo 1 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós sabemos, para que sonhos, propósitos sejam idealizados, sejam concretizados, nós precisamos que uma estrutura esteja pronta, preparada para nos ajudar e para nos auxiliar. E foi assim que Deus nos ensinou, através da sua onisciência, através da sua onipotência. Deus preparou todas as coisas para que eu e você, o ser humano, a coroa da criação, tivéssemos êxito naquilo que nós venhamos a fazer. Nós vemos que em Gênesis é maravilhoso vermos todo o processo de criação. E nós vemos que Deus trabalha toda uma estrutura nos primeiros dias da criação, para que aí sim, no sexto dia, Ele criasse o homem e já colocasse o homem dentro dessa estrutura, um jardim criado, um paraíso, para que o homem se desenvolvesse e cumprisse esse propósito. Então nós vemos que ali Deus determina o coração do homem: crescei, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Então nós vemos que tudo que Deus fez, tudo que Deus faz é bom, é perfeito, tem propósito e total condição de se estabelecer e de ser feito. E aí nós viemos para nossas dificuldades, para as nossas limitações e muitas vezes nos perguntamos: por que algo não acontece? Por que projetos, sonhos, muitas vezes acabam não saindo do papel ou deixamos pela metade do caminho? Então nós queremos, através dessa palavra, trazer esse entendimento. João diz que o Senhor Jesus estava com Deus desde o princípio da criação e Ele, sendo Deus, criou todas as coisas e nada do que foi criado sem Ele se fez. Ele criou todas as coisas para nos trazer realmente toda essa estrutura para que nós possamos viver uma vida plena, uma vida abençoada nele. Então nós precisamos entender e buscar essa estrutura para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos criar e executar sonhos, projetos, ideais, mas sim, através do entendimento de quem é Deus nas nossas vidas. Nós sabemos que no jardim o homem tinha ali os seus objetivos. Ele administrava o jardim, ele cuidava daquilo que Deus colocou nas mãos dele para ser feito. Porém, a Bíblia vai dizer que todos os dias, na viração da tarde, quem estava ali para orientar, para conversar, para estar diante dele e como um parceiro ativo, fazendo com que este homem não perdesse o foco e a direção. Então eu quero já trazer ao seu coração esse entendimento. Deus precisa ser um agente ativo dentro dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus ideais. Você precisa conversar com Ele diariamente, em oração, em leitura da palavra, buscar todo o direcionamento da parte dEle, para que você possa entender que esse projeto que está aí no seu coração, esse desejo que talvez há muito tempo está se desenvolvendo em você, talvez ainda não aconteceu e não se tornou uma realidade, porque muitas das questões que precisam se estruturar estão faltando da parte do Senhor no seu entendimento e no seu coração.
Então nós vemos que o Senhor, através desse ensinamento, Ele nos mostra que juntamente dele tudo é possível. Nós sabemos que o pecado, uma vez gerado, ele trouxe muitas dificuldades à caminhada deste homem. Um homem que estava cuidado, guardado, protegido no jardim. Por conta do pecado, ele foi expulso dessa condição. Algumas maldições vieram sobre ele. A Bíblia vai dizer que Deus determina que a partir dali o homem comeria do suor do seu rosto. Deus amaldiçoou a terra e diz que a terra dali para frente também iria produzir cardos e abrolhos, ou seja, seria com dificuldade, com lutas. Porém, nós vemos que Deus nunca se distanciou do homem. Deus sempre trouxe estrutura, Deus sempre trouxe oportunidades para que este homem, buscando ao Senhor, pudesse sim ter êxito naquilo que colocasse a sua mão e o seu coração a fazer. Então, diante desta caminhada, nós vemos que o Senhor vem trazendo possibilidades. E a nós, como seres humanos, como criação de Deus, nós precisamos nos empenhar o nosso coração a estarmos olhando as portas que Deus abre, a estarmos nos enquadrando as estruturas que Deus tem para que a nossa caminhada seja melhor e mais coerentes. A casa do Senhor é um lugar para que nós possamos caminhar com o Senhor dessa maneira, buscando orientação, buscando na fonte de vida tudo aquilo que Deus tem para nos instruir, para nos colocar onde Ele deseja nos colocar. E este ano, um ano tão especial, um ano onde nós vamos estar celebrando com gratidão ao Senhor. 20 anos da nossa igreja. Então é um tempo que nós vamos sim continuar a viver a dependência do Senhor, ao qual os 2 últimos anos estivemos, porém nós estaremos agora com este entendimento, celebrando ao Senhor com gratidão, em saber o quanto Ele é bom, o quanto as suas misericórdias têm nos alcançado a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Então, diante deste pensamento, diante dessa determinação da palavra do Senhor, caminhe este ano, coloque focos, objetivos, coloque sim sonhos diante do Senhor para que Ele se concretize em tempo hábil, crie realmente propósitos, projetos de curto, de médio, de longo prazo, mas nunca deixe em nenhum momento Deus de fora disso. Nunca deixe em nenhum momento que simplesmente as suas vontades, os seus desejos, a maneira com que a carne te direcione, faça que você caminhe, porque talvez frustrações e dificuldades acontecerão, mas diante do Senhor, o Criador de todas as coisas, o Criador da sua vida, o Criador que faz com que as nossas vidas se movimentem, alcance o propósito, Ele é o maior interessado em te abençoar e fazer com que você prospere em todas as coisas. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que você tenha um ano maravilhoso de realizações, sonhos e projetos realizados em nome de Jesus. Um grande abraço.